Olá, boa noite. Vamos vocês, vamos para a nossa live de sexta-feira. Eu estava pensando, sabe, gente, que o mundo é tão conectado, né? A gente está sempre, todo mundo hoje em dia, vivendo nesse mundo digital e coisas que antigamente não só poderiam ser feitas através de televisão ou TV a cabo, hoje em dia a gente faz aqui, né? No nosso celular, conversando com pessoas em qualquer lugar do mundo e podendo transmitir para todos vocês, né? Então, hoje nós vamos fazer uma live muito especial com o Luiz Fernando Silva Pinto, jornalista, colega meu, correspondente internacional, está em Washington há muitos anos, conhece tudo o que significa os bastidores do poder, é o título da nossa live de hoje, e tenho certeza que ele vai trazer muitas informações para a gente, inclusive sobre a questão toda da pandemia, da vacinação, como é que ele está vendo tudo isso lá nos Estados Unidos. Eu estou vendo que já tem aqui, muitas pessoas já começaram a entrar, estou deixando um tempo para todo mundo poder chegar. Eu posso imaginar que o Luiz Fernando já esteja lá me esperando, mas é isso, né? A gente tem visto tantas coisas, a gente tem visto no mundo, na Inglaterra está uma situação dificílima, a França, a Alemanha, essa pandemia, a gente torce para ela ir embora, a vacinação é o único caminho e a gente tem que também continuar fazendo o que todo mundo faz, né? Usando máscara, lavando a mão e se protegendo. Já entrevistei muitos médicos aqui e a gente sabe que a coisa ainda vai demorar um pouco, né? E a gente tem que estar disposta, preparada e mantendo o espírito alto. Tudo Oi, bem? Luiz Fernando! Como vai? Você tá bom? Prazer estar aqui com você, a gente poder Prazer é meu. conversar. Você de Washington e eu de Búzios, olha só que mistura. Quer trocar? Não, Claro que não. infelizmente não dá. Tudo bom, Luiz Fernando? Tudo ótimo. Olha, um prazer estar aqui com você. Eu acho que você está aí. Vamos dizer o seguinte: o mundo tem polos fortes, né? E você está na cidade onde as coisas acontecem. Eu vou dizer que Washington e Pequim hoje em dia são as duas balanças que, vamos dizer, dividem o mundo e balançam o mundo. Então, com essa sua vivência de correspondente internacional, gostaria de saber o que você está vendo nesse momento. Nesse momento, como é que você está vendo as coisas aí? Não bem, Márcia. Os Estados Unidos se preparam para uma posse agora, na semana que vem, e a cidade, apenas como um comentário irônico, a cidade está tão protegida militarmente que a cidade tem uma zona verde. Zona verde era uma área de Beirute, nos anos 80, que separava a parte cristã da cidade da parte muçulmana da cidade. E depois, nos anos 90, era em Bagdá uma zona de proteção das forças americanas e europeias. Você vê uma zona verde às vésperas de uma tomada de posse aqui em Washington, é uma surpresa não boa. Isso nunca aconteceu, né, Luiz Fernando? Uma proteção como essa. Não, aconteceu. Quando o Lincoln tomou posse, o país estava à beira da guerra civil. Mas aí era uma guerra civil, né? Márcia, não existem, a não ser acidentes da natureza ou acidentes que a gente não pode evitar, um acidente de carro, algo assim, não existem desastres súbitos em termos de política. Existem progressões de seriedade em situações que levam a desfechos sérios. A Guerra Civil Americana ela não começou da noite para o dia. Claro. Houve um movimento de secessão que durou um bom tempo até que houve a secessão e começaram as hostilidades. Evidentemente, não existe nesse momento uma cisão dentro da sociedade americana a ponto de justificar ou de armar um quadro de secessão ou de conflito. Porém,
Quando o Congresso americano é invadido, quando o presidente dos Estados Unidos, com as suas palavras, ou permite, ou endossa, ou encoraja ações, e, Márcia, não apenas ações contra o Congresso americano, é uma ação contra o Congresso americano no momento em que o presidente eleito e a vice-presidente eleita do país iam ser endossados, o voto ia ser certificado pelo Congresso americano. Ou seja, é uma ação que acontece num dia específico, interrompendo uma ordem constitucional. Isso é de uma seriedade, eu não absurda. sei te dizer até que ponto isso chega perto ou não do que aconteceu em 1860, tal, mas é de uma seriedade imensa. Com certeza, Luiz Fernando. E isso chocou o mundo, porque acho que a gente sempre via essa transição de poder nos Estados Unidos de uma forma muito equilibrada, né? Com uma certa serenidade, republicanos, democratas, sempre de uma forma elegante até, onde havia essa transição. Isso eu acho, pelo menos para quem vive nesse mundo de agora, essa mudança de postura foi uma ruptura e foi assim um desequilíbrio muito grande para todo mundo. Mas populismo usa os instrumentos disponíveis. O populismo do começo das primeiras décadas do século XX, dos anos 1930, usou o rádio, usou as grandes cenas públicas, as grandes paradas, as grandes demonstrações de força dos apoiadores de ditaduras. Hoje, nós temos redes sociais, nós temos o uso da internet, que é até curioso a gente falar, porque ela tem dois aspectos. Um é o aspecto de que o uso da internet torna fácil, prático, rápido. Primeiro, a difusão de teorias que não são verdadeiras ou que são conspiratórias, e segundo, a coordenação de ações. Porém, por outro lado, e está se vendo agora nos dias seguintes a essa invasão do Congresso americano, a própria internet fornece aos órgãos legais, polícia, os órgãos federais de investigação, aqui nos Estados Unidos, o FBI, a possibilidade de corrigir o que não foi feito. O que deveria, bem, em primeiro lugar, o que deveria ter sido feito seria um fortalecimento daquele momento de confirmação do voto popular americano do perímetro do Congresso. Não foi feito. Houve a invasão. Depois da invasão, não houve um número significativo de prisões, mas agora a internet ajuda a identificar centenas de indivíduos que participaram de uma maneira especificamente nefasta dessa manifestação. Ou seja, se você é fotografado com zip ties plásticos, que são algemas de plástico, você não carrega algemas de plástico porque uma coisa de decoração. Você carrega para algemar pessoas para fazer reféns. Havia gente armada. Havia gente que... vários manifestantes roubaram os escudos de plástico da polícia. Um policial daqui do Distrito de Colômbia disse que tentaram tirar o revólver dele. Olha. E os gritos em volta eram: vamos matá-lo com o próprio revólver. Gente, isso é de uma coisa... Isso é inacreditável a gente ver acontecer isso, né, ô Luciana? Eu não sei... Eu sei que você cobre muita coisa, já cobriu muita coisa pelo mundo, mas essa ação no Capitólio foi muito impactante. Eu acho que foi um alerta para o mundo, inclusive, para que isso não se repita. Agora, a sociedade americana, eu tenho amigos que são americanos e moram aí, eles ficaram muito chocados. Quer dizer, a reação da sociedade também está grande, não está? Até de uma maneira que é fácil, que na prática fácil de medir. Hoje, uma das últimas pesquisas, uma pesquisa do jornal Washington Post e da rede de TV ABC, mostra que, em geral,
uma amostragem da população americana, 56% dos americanos dizem que o Trump não só tem que ser, como ele já foi indiciado pela Câmara dos Deputados, ele tem que ser impeached num voto no Senado. Se você falar com pessoas que votam ou têm uma inclinação de voto democrata, o número é muito maior. Eu anotei aqui 89%. E 12% de republicanos também acham isso. Então, Márcia, veja, eu me lembro que eu era culpado, sempre fui culpado, de andar acima do limite da velocidade quando eu morava em São Paulo. Até que anos depois, visitando São Paulo, eu tomei 6 multas num dia. Olha. Eu não tinha a menor ideia de que haviam câmeras. Foi uma confusão, porque eu estava com o carro de um amigo. O amigo teve que provar que eu estava no Brasil, mostrando, eu tive que tirar cópia da minha passagem, dos dias que eu estava no Brasil. E eu tive que fazer um affidavit, dizendo, não fui eu estava dirigindo o carro, que era verdade, ele tinha me emprestado. Eu estou dizendo isso porque não dá para partir do princípio que nós somos pessoas obedientes ou corretas. Uhum. Apesar de que a maioria de nós somos. Mas se existe uma consequência aos nossos atos, esse guardrail, essa barreira de estrada, ela fica mais clara. Então, dizer que isso não vai se repetir é um desejo. Mas... O instrumento para isso não se repetir é a ação que vai agora começar a tomar forma para que as pessoas que fizeram essa invasão paguem o preço para a sociedade do que elas fizeram. Agora, você acha que o Trump vai ser realmente empichado? Porque está tão próximo à saída dele, né? 17 votos. O processo é complicado pelo seguinte... Não é complicado. O processo, na verdade, é simples, mas politicamente é delicado, porque o Senado, o impeachment na Câmara, ao contrário do que acontece no Brasil, no momento do impeachment no Brasil, o presidente ou a presidente é afastado para o julgamento final no Senado. Aqui nos Estados Unidos, não. Então, como nós estamos a uma semana da posse, e o líder, no momento, no Senado, diz que não há tempo, porque o Senado volta do recesso que está nesse momento no dia anterior à posse. Volta no dia 19, a posse no dia 20. Muito bem. Porém, legalmente nos Estados Unidos existe a possibilidade de que uma pessoa que não está no cargo seja alvo de um processo de impeachment. Isso já aconteceu não com presidentes, mas com juízes no passado, integrantes do governo, seja do executivo, ou do judiciário, ou do legislativo. Bem, para o presidente Trump ser impeached pelo julgamento do Senado, é preciso que 17 senadores republicanos votem a favor do impeachment. Porque no momento em que esse voto acontecer, que vai ser depois da posse, o Senado vai estar igualmente dividido, 50 senadores republicanos, 50 senadores democratas, e o voto de Minerva vai ser democrata, porque a vice-presidente, que será a presidente do Senado, é a Kamala Harris, que é democrata. Muito bem. Se 17 republicanos votarem pelo impeachment, após esse voto, pode haver um voto de maioria simples, ou seja, um voto de 51, ou toda a bancada democrata mais o voto da vice-presidente Kamala Harris, para impedir que o presidente jamais possa se candidatar a cargos de confiança ou cargos públicos. Esses 17 votos, Márcia, não são garantidos. Uhum. Porque o temor é que ele possa voltar de novo como candidato, né? Não. Eu acho que os republicanos, nesse momento, querem se livrar dele. Querem se livrar dele, né? Mas ele pode querer, né, Luiz Fernando? Ele é um homem muito ambicioso, né? Mas não importa. Não importa a ambição dele. O que importa é o track record dele, é o que ele fez. Ele perdeu o Senado para
o Partido Democrata. Houve um voto de acréscimo no Senado, porque a diferença no voto de novembro foi muito pequena. Ele perdeu os dois senadores, porque ele, quando foi fazer campanha, ele não fez campanha para a senadora e para o senador republicano. Fez campanha por si, dizendo que a invasão não tinha sido incitada por ele. O Partido Republicano, a ala moderada do Partido Republicano, quer se ver livre do presidente Donald Trump porque ele virou um peso morto para o partido. Porém, uma coisa é a pessoa, o político, o indivíduo, Donald Trump. Outra coisa são os votos que foram dados a Donald Trump. Mais de 70 milhões de votos foram dados a Donald Trump. Mais de 80 milhões de votos foram dados a Joe Biden. Porém, é um país dividido. É dividido. Que não é novidade hoje em dia no mundo inteiro. Então, o cálculo político é pelos votos, não é por medo do Trump ou por querer... Mas os votos que ele recebeu, né, Luiz Fernando? Exatamente, a base dele. Porém, você se depara aí com uma questão. Você, como político, como senador, como senadora, você está servindo a quem? Como a famosa música do Bob Dylan diz, se você não está servindo a Deus, você está servindo ao diabo. E Deus e o diabo, para o Bob Dylan, sempre foram abstrações muito grandes. Quer dizer, ou você serve o bem, ou você está servindo o outro lado. Então, nesse caso, o voto é um voto delicado, porque ou ele é um voto de consciência, em termos de parar um processo político nefasto no país, ou ele é um voto oportunista. Eu fico imaginando que para o Partido Republicano realmente é um momento muito complicado, porque eles estão agregados a essa imagem. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi como que os Estados Unidos elegeu Donald Trump. Aliás, isso é uma pergunta que até hoje eu vi também nas mídias sociais, assim, em alguns sites, falando que é uma coisa que até hoje a gente se pergunta como é que os Estados Unidos elegeu. Você que está aí dentro e que acompanhou tudo isso, qual foi a força motora dessa eleição do Donald Trump? Preponderância. Falta de preponderância. Se você digamos, o perfil de um eleitor não educado branco americano, você não tem curso universitário. Você, seus pais, seus avós, viveram do salário, que muitas vezes é apertado. Isso não é novidade nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. As sociedades todas estão mudando muito, inclusive por causa da própria internet, que mudou comércio, mudou meios de produção, meios de serviço e tal. Ok. De repente você vê que tem gente no Vale do Silício que o nome você nem consegue pronunciar, um nome indiano. Um garotão, uma moça de 22, 23 anos que ganha $1 milhão por ano. Você mal consegue pagar suas contas. Essa moça, esse rapaz, eles têm um tom de pele diferente. Você vê que tem jovens afro-americanos que têm uma carga de revolta muito grande, porque eles todos tiveram, entre aspas, a conversa. A conversa é o momento em que o pai ou a mãe de um jovem afro-americano, de uma jovem afro-americana, tem que sentar com o filho e a filha e dizer, olha, se você estiver andando na rua e a polícia te parar, você abaixa a cabeça, não discuta, porque senão você pode tomar um tiro. Isso não é uma circunstância normal, aceitável. Então você tem nesse jantar, você tem pratos que são não compatíveis.
Você tem revolta de quem sente que está perdendo a primazia no país. Você tem a revolta de quem se sente oprimido e é oprimido. Você tem a revolta de quem diz: por que eu tenho que ser alvo da raiva ou da indignação dos outros se eu lutei a vida inteira? Porque tem gente que ganha $1 milhão, mas subiu por conta própria. Estudou. Então, a gente está numa época difícil, porque as contradições criam divisões terríveis. Então, sempre que você tem divisões terríveis na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, sempre que você tem divisões terríveis, é fácil para um nacionalista cheirar a divisão no ar e farejar o grupo que é mais facilmente manipulável. E, por isso, responder de forma longa a sua pergunta, como é que você elege quem desceu uma escada rolante definindo vizinhos do Sul, os mexicanos, como estupradores, assassinos? Como é que você elege uma pessoa que faz isso? Porque isso ressoa de alguma forma. Tem uma ressonância. Tem uma ressonância, né? O mundo, eu não sei, eu fico pensando, sabe, Alexandre, que essa pandemia tem que servir para algumas reflexões, sabe? Porque a gente está numa batida muito complicada de divisão dentro dos países, divisão dentro das famílias. A gente tem visto isso acontecer de uma maneira muito clara nesses últimos tempos. E, sinceramente, se a gente não tiver um momento agora usando, quer dizer, essa pandemia que está nos dando esse isolamento para uma reflexão, eu não sei, eu acho que o mundo perde muito o pé. A gente tem que entender que o mundo tem que dar essa virada, a gente tem que ter um momento de conciliação, de entendimento. E é muito preocupante, né? Eu não sei como é que você sente isso aí nos Estados Unidos, se existe uma... Eu acho que é no mundo todo, Márcia. Eu acho que esse desejo, esse anseio que você coloca, ele tem, talvez, provavelmente, ele tem soluções práticas. Numa casa onde falta pão, sobra briga. Sobra briga. Então, falta pão para muita gente no sentido de oportunidade, de educação, de um meio ambiente arrasado. A China tem um crescimento econômico fenomenal, mas o meio ambiente da China hoje é um desastre. É um desastre. A Índia tem uma energia como a maior democracia do mundo, mas de vez em quando você não consegue respirar em Nova Delhi. Nossa, então, não é apenas a desigualdade econômica, tem problemas ambientais, tem problemas educacionais, tem problemas de respeito. Se a gente disser hoje que todas as raças e os gêneros e as inclinações de vida de cada um, ou cada um, são respeitados, a gente sabe que a gente não está falando uma coisa verdadeira ou correta, nem de longe. Então, porém, voltando um pouco, Márcia, sem querer ser muito preso à história, mas no auge do Império Romano, 73% ou 75% de toda a população do mundo conhecido na época estava escravizada. E não era por raça, porque o maior número, o maior número de escravos em relação à população eram gregos. É dominação. Dominação. Então, o mundo já passou por horrores como a escravidão dos africanos, que nós queremos, de vez em quando, ou passar por cima um pouco, ou ignorar um pouco. Os portugueses entraram no conto do vigário dos ingleses. Liverpool era o maior centro de distribuição de escravos do planeta. E os portugueses, esses fenomenais navegadores que abriram o mundo inteiro, de repente se tornaram transportadores de seres humanos. Então, a página é muito ruim da história. Né? Não é? Então, quer dizer, a gente está numa fase difícil.
mas nós já passamos por fases É. A muito gente tem que achar que difíceis. o ser humano está melhorando, apesar de ter muitas coisas péssimas, a gente, como vamos dizer, como humanidade, tem andado para frente. Vamos entender isso, né? Pela ciência, pela tecnologia, né? Pelos conceitos que a gente criou de liberdade, de ética. Esses conceitos existem. Pode ser que eles não sejam aplicados, pode ser que eles não sejam realmente entrar na realidade de muitos países, mas eles existem. Hoje em dia a gente tem os conceitos, né, de ética, tem os balizamentos éticos. Agora, resta cada um fazendo a sua parte e os países fazerem também a deles. Aliás, eu até queria te perguntar, quando a gente fala assim de liberdade de expressão, liberdade de falar, a internet tem virado também um lugar de muita raiva, né? Impressionante como a gente tem na liberdade que se expandiu com as mídias digitais, esse também um lugar das fake news e um lugar dos haters, né? É uma coisa que às vezes deixa a gente um pouco perplexa. E aí eu queria Não, que você... desculpe, Márcia, mas eu acho que perplexidade não é a reação. Não. A reação tem que ser muito Não, perplexo mais no séria. sentido do ser humano fazer isso, mas tem que ter legislação e tem que ter correções em cima disso, claro. Mas eu digo, como é que o ser humano consegue ser assim o tempo todo, entendeu? Você acredita que o ser humano desculpe a generalização, você acredita que o ser humano é bom? Não, eu acho que existe um bom de cada um de nós. Eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito que a gente pode entender que as pessoas, no fundo, têm o seu lado bom também. Mas é a dualidade do ser humano que está sempre presente, né? Eu acho, Márcia, sinceramente, que se eu for ao fundo dos meus motivos, no momento em que eu tenho raiva, ou que eu tenho inveja, ou que eu tenho revolta contra alguém, isso sai muito mais facilmente do que o momento em que eu paro e, ou por respeito, ou por prudência, ou por medo até, eu não ajo em relação a esses instintos. Eu não tenho muita boa vontade comigo mesmo. É mesmo? Porque se eu tiver, eu acho que eu sou, entre aspas, bom. Eu acho que disciplina social, respeito ao próximo, isso é o respeito à coletividade, a gente tem que ter. É um trabalho enorme. Lógico. Então, eu acredito que eu cumpro essa disciplina porque existem bons motivos no convívio social, de eu não ir preso, de eu não tentar atacar quem pode me contra-atacar com mais eficiência. Eu reluto em achar que o correto é a regra. Eu acho que o correto é o trabalho. Correto é o trabalho. Não, eu acho que a gente trabalha dentro da gente sempre para entender os nossos lados de sombra e os nossos lados de luz. Aliás, eu fiz uma entrevista aqui com um psiquiatra que ele escreveu um livro chamado O Lado Bom do Lado Ruim. Como é importante a gente fazer a integração dos dois lados, porque a gente só vive, sobrevive e se entende entendendo os dois lados. Que a gente não é lado sombra e lado luz. Mas eu, como pessoa, sempre acredito que as pessoas precisam e acabam tentando promover o melhor de si. Eu acho que isso seria, para mim, não acreditar nisso seria muito difícil. Mas, quando eu vejo as pessoas se aglomerando, festejando, não usando máscara e não dando importância a quem está penando e tendo 1000 problemas por causa dessa pandemia, eu realmente fico muito triste com o ser humano, porque eu acho que
nesse momento, a gente precisa entender a luta dos que estão na frente de batalha, e as pessoas não estão entendendo. Então, nesse momento, eu fico muito desiludida assim. Ok. Né? Bom, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, Luiz Fernando. Você que está aí nos Estados Unidos, está vendo que já começou a vacinação. Eu vi aqui uma matéria, inclusive, que em Miami, o governador de Miami abriu até para que turistas possam se vacinar. Né? Obviamente que turistas que possam entrar nos Estados Unidos, né? O brasileiro tem que fazer 15 dias de quarentena para entrar. Né? Mas, enfim, eles abriram até para os turistas se vacinarem. E como é que está aí a vacinação, por exemplo, em Washington? Você está vendo o caminhar da vacinação? Como é que você está vendo a pandemia? Acabou de haver um momento sério na história da vacinação, porque na terça-feira, 3 dias atrás, o governo Trump disse que iria liberar os estoques de vacina. Isso foi recebido de forma muito positiva. Só que hoje ficou claro que esses estoques são os estoques das segundas doses. Então você não está alterando o número de pessoas no país inteiro que vão, porque já receberam a primeira dose, tem que receber a segunda dose. A operação Warp Speed, anunciada muita fanfarra pelo governo Trump, não está dando os frutos nem minimamente que haviam sido prometidos, porque ou você tem uma coordenação federal num esforço desse, ou você não chega a lugar nenhum, porque os estados começam a disputar o próprio mercado, a própria disponibilidade de vacinas, etc. E tal. De repente, você tem demanda e estoque, enfim. O que você não quer no momento de pandemia é um mercado ágil, é um mercado livre, porque no mercado livre quem se beneficia são os que podem, evidentemente. Claro. Ou os estados que podem, ou as pessoas que podem. Então, a gente tem nos Estados Unidos hoje 23 milhões e 400 mil casos. Quase 400 mil mortes. O Brasil tem 8 milhões e 320 mil casos. O Brasil tem 200 mil mortes. 200 mil mortes. A proporção é maior que nos Estados Unidos. Existe no mundo a capacidade de produção das vacinas que já passaram pelo processo científico de aprovação da sua efetividade. Existe a capacidade de produção de vacinas no mundo muito grande. Eu provavelmente as pessoas que você já entrevistou, que são imunologistas, podem dizer melhor se a capacidade é de cobrir, digamos, toda a população mundial. Mas se não for, nesse momento, num horizonte de meses. O que não existe é nenhuma coordenação. Existe existe confusão, existe politização. Aqui, por exemplo, a gente tem uma capacidade de organizar vacinações enorme, que o país tem essa capacidade, mas a gente não tem a vacina. E aí, nos Estados Unidos, vocês têm a vacina, mas não falta tem a capacidade essa capacidade de vacinação. Né? Exato. E você tem o que está acontecendo em Manaus, por exemplo. Isso é uma tragédia. Pois é. Então, de repente, você começa a ter crises que são incontornáveis. Mas nenhuma crise acontece no vácuo. Ela não acontece de uma hora para outra. Não é uma árvore que cai em cima de um carro. Não. Ela vem acontecendo. Então, é progressiva. Márcia, a responsabilidade... Nós tivemos no século XX 2 guerras que foram catastróficas. Mas a gente pode
teoricamente, dizer que elas melhoraram o padrão de vida da população mundial, depois do final da Segunda Guerra, e elas evitaram, até por uma questão de destruição mútua, a possibilidade de uma guerra nuclear total. A Segunda Guerra, na verdade, acabou com um ataque nuclear. A pandemia, ela pode... Se por um lado a gente tem essa facilidade em desenvolver teorias de conspiração, em coordenar ações que são nefastas, por outro lado, a pandemia, nós vamos sair dela. Mas provavelmente ela vai mostrar que governar não é fazer discurso apenas ou arrebanhar alianças ou trabalhar para as bases, falar para as bases o que as bases querem ouvir. Governar é governar, administrar o bem comum. Pode ser que a pandemia esclareça isso. A gente fica pensando na questão da saúde coletiva, né? Que eu acho que é um assunto que no Brasil é pouco dito e deveria ser mais levado, porque a questão da saúde coletiva a minha saúde é boa se a sua saúde também for boa. Né? Se eu cuidar de mim, eu estou cuidando de você. Esse entendimento da saúde coletiva ainda é muito precário, eu acho, na cabeça do brasileiro. Né? Eu acho que na Europa e nos Estados Unidos as pessoas têm mais essa noção. Eu tenho uma amiga americana que ela, quando fala da pandemia, ela tem assim um cuidado extremo. E ela vê as coisas aqui no Brasil e ela sempre me diz, mas vem cá, e as pessoas estão assim todas aglomeradas. Quer dizer, eu acho que o americano, de uma maneira geral, ele é mais, vamos dizer assim, certinho, ortodoxo quando a coisa acontece. No Brasil, a gente ainda está muito assim, achando que as coisas podem ser resolvidas de uma maneira mais leve. Eu não sei. Márcia, como é que você vê isso aí em Washington. Márcia, se o presidente americano faz um comício, tem milhares de pessoas, milhares de pessoas sem máscaras vão invadir o Congresso, eu acho difícil a gente comparar a responsabilidade do brasileiro em relação à responsabilidade do americano. Para mim, tudo vem de liderança. Porque as pessoas ouvem os líderes, afinal de contas... Eles têm uma responsabilidade, por isso que eles são líderes, né? Eles, na verdade, não só isso, eles estão no cargo para trabalhar para o país. Ou seja, né? Então, eu não compararia o brasileiro de uma forma negativa em relação à responsabilidade. Eu acho que está errado, evidentemente. Está errado porque ou coloca em risco a vida do próprio, coloca em risco a vida do outro, ou coloca em risco a vida de vários outros. Está errado. Claro que está errado. Mas eu acho que está errado em muitos lugares, não só no Brasil. Não é que a gente está vendo o verão as pessoas saem mesmo, né? Então o verão propicia esse aglomeramento, vamos dizer assim, né? As pessoas ficam muito mais próximas nas praias, as praias cheias, isso vira uma visão diária, vamos dizer assim. E eu acho que no inverno as pessoas ficam dentro de casa, então já espalha mais e a gente não tem essa noção. O que nos leva a pensar, a gente está no inverno aqui nos Estados Unidos, mas quando vier o verão, será que porque no verão americano nós vimos aglomerações e depois aumentou, né? Exatamente. E depois aumentou. E até no inverno, no dia de Ação de Graças, foi um dia que teve viagens, muitas viagens, no Natal e no Ano Novo, e os efeitos estão sendo vistos, e agora a gente tem uma nova versão do vírus. Pois é. Aparentemente, não é uma boa estratégia achar que o vírus é uma presença simples. Não dá para dizer uma forma de vida simples, porque o vírus não é uma forma de vida, ele depende de uma célula para viver. Mas, aparentemente,
é muito mais complexo do que o que se imagina, porque tem uma capacidade de adaptação muito rápida. Isso, o pessoal do Instituto Emílio Goeldi na Amazônia é sempre sobre isso, porque os vetores dos vírus na Amazônia, quando os vetores eram destruídos por destruição da Amazônia, os vírus buscavam outros vetores. O Instituto Goeldi tem, eu me lembro, nos anos 80, fazendo matéria, eles têm caçadores de vírus, literalmente. Eu entrevistei aqui o Marcelo Gleiser, que você conhece muito bem, e ele falando que o problema do meio ambiente do degelo das geleiras é que eles também, ao serem a dissolução, eles liberam bactérias que já estão catalogadas, mais de 20 bactérias que entraram no sistema, que estavam congelados nas geleiras. Isso é um negócio que a gente não podia nem imaginar que fosse acontecer, né? Contra as quais provavelmente não existem tratamentos ainda. Tratamento da bactéria é tão diferente do tratamento de vírus, como a gente sabe, mas pode não ser simples. Parece um filme de ficção científica. Eu acho que a gente se aproxima com essa história da pandemia dos grandes filmes catástrofes, sabe, Luiz Fernando? Que a gente vê no cinema americano, que são craques em fazer, mas essa pandemia parece um filme de cinema catástrofe. Pandemia, incêndios, mudanças climáticas, no bioma, né? Biomas. 7 não sei quantos milhões, 7 bilhões e não sei quantos milhões de seres humanos fazem com que a convivência ou seja positiva, em bases respeitadas, ou vira uma bagunça séria. Num espaço onde 3 pessoas convivem, 30 pessoas não convivem. Não pode dar certo, né? A não ser que haja uma boa vontade imensa e tal. Então, Márcia, é o que é, o tempo que a gente vive. Agora, olha, nosso tempo está acabando, mas eu quero dizer para você que eu sou, no fundo, uma otimista. Eu acho que a pandemia vai acabar, a gente vai conseguir superar isso, o mundo vai voltar a girar, as pessoas vão conseguir voltar para as suas vidas, diferente do que era, porque eu acho que nada fica igual, mas que a gente vai conseguir ter uma vida não tão enclausurada e mais uma vida que a gente possa sair, encontrar os amigos, ter uma vida de trabalho, de convivência melhor. Eu tenho que dizer isso, porque eu não posso encerrar essa nossa live com um tom catastrófico que eu dei aqui falando sobre o cinema catástrofe, porque eu acho que a gente tem que cultivar também a esperança, né? O ser humano se mostrou de uma capacidade enorme com todas essas vacinas, todos os laboratórios do mundo trabalhando incessantemente. Quer dizer, isso foi um esforço da humanidade, né, da gente poder encontrar uma saída. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito que, sabe, Luiz Fernando, apesar dos pesares, a gente vai sair melhor, a gente vai dar a volta por cima, a gente vai conseguir superar, e que eu acredito que no final de 2021 as coisas estarão bem mais, vamos dizer, calmas e a gente podendo ter uma vida mais normal. Espero que você também consiga e tenha uma vida assim mais tranquila da partir de agora, sabia? Muito obrigado. Eu espero também. Eu sou um pouco mais cético do que você é. E eu gosto muito do seu otimismo e da sua generosidade de desejo. Nada me daria mais alegria do que compartilhar totalmente. Eu não compartilho totalmente, não por uma questão de achar que as pessoas não prestam, ou que é apenas porque eu sei que é difícil, é complicado. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E você aí vê muita coisa, eu tenho certeza, desses bastidores todos que você está aí há anos trabalhando e com uma carreira belíssima, né, de correspondente. Então, eu tenho certeza que várias informações ainda passam, se cruzam à sua cabeça e você certamente tem umas que você guarda para você, o que eu entendo perfeitamente também. Mas eu quero te agradecer a nossa live. Eu acho que
a experiência de vida que você demonstrou e a experiência profissional e tudo como você falou aqui sobre o momento da decisão americana, desse momento importantíssimo, né, dessa transição de poder, que o mundo inteiro está assistindo e está de olho, né, porque afeta todos nós, né? Então, eu quero te agradecer muito, Luiz Fernando. Foi um prazer enorme estar aqui com você fazendo essa live. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado pelos comentários. Obrigada. Uma boa noite, Luiz Fernando. Boa noite. E menos frio aí em Washington, hein? Que não esteja tão frio, que você possa vir pegar um solzinho aqui no Brasil também. Esse sim ser um sonho. Tá bom. Um abraço grande, tá? Obrigado, Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau. Gente, ele passou muitas informações aqui pra gente, maravilha. E eu espero que vocês tenham gostado, porque é uma pessoa que está convivendo e vendo tudo isso lá em Washington. Então, quero desejar para vocês uma boa noite e dizer que segunda-feira eu estou aqui com o Washington Oliveto falando de Londres. A gente vai saber como é que estão as coisas lá também, tá bom? Uma boa noite e até segunda.